Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de linguagens formais. Hoje vamos encerrar o assunto envolvendo gramáticas regulares, aquele nível mais interno da hierarquia de Chomsky, né? Vamos ver um último assunto referente a isso, que é a transformação entre gramáticas regulares, autômatos finitos e a equivalência também com expressões regulares. A gente já sabe que um autômato finito é uma máquina capaz de reconhecer toda a linguagem gerada por uma gramática regular, né? Não precisamos de uma máquina mais complexa do que isso, pode ser uma máquina mais simples, como é o caso do autômato finito. E a equivalência também com expressões regulares, que a gente sabe que também as linguagens regulares podem ser representadas sob a forma de expressões regulares. Então vamos ver, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar transformações, como a gente faz a equivalência de um para outro, dessas três formas de criar linguagens regulares, né? Ou de reconhecer ou de determinar elas. E depois no próximo vídeo eu vou mostrar minimização de autômatos, né? Às vezes a gente pode minimizar eles, tornar eles mais simples, inclusive depois dessas transformações que a gente vai fazer hoje, às vezes é interessante fazer minimização, ok? Primeiro então, essas equivalências, tá certo? Bom, existe uma prova matemática de que qualquer gramática do tipo regular, existe um autômato finito que reconhece a linguagem gerada por essa gramática. Nós não vamos entrar nessa prova, tá? Só precisamos relembrar aqui o que significam esses termos, né? Definição formal de gramática, né? Independente de ser regular ou não, é sempre essa daqui. Uma gramática G é formada por um conjunto de não terminais, que são as variáveis, normalmente letras maiúsculas, né? Um conjunto de terminais, que são o quê? É o alfabeto, né? São normalmente letras minúsculas, que a gente vai reconhecer, né? P, conjunto de regras de produção, e S é o símbolo de início das produções, perfeito? Se ela é uma gramática regular, então existe um autômato finito M, porque que se usa a letra M? M de máquina, certo? Uma máquina formalmente é representada por essa quíntupla aqui, 5 elementos, sendo K o conjunto de estados do meu autômato, T o conjunto de terminais ou o alfabeto que o meu autômato vai reconhecer. Isso aqui é a letra delta minúsculo, né? Que é a lista de transições de um estado para o outro, lendo qual símbolo, aqui está a lógica propriamente do autômato, né? Pode ser dada sob a forma de uma lista de transições, como a gente vai ver aqui, ou então sob a forma de uma tabela de transições, isso se a gente não quiser desenhar o autômato graficamente, né? O estado inicial, por onde começa o reconhecimento, e o conjunto de estados finais, pode ser mais do que um, certo? Bom, então essa máquina em questão aqui, para gramáticas regulares, vai ser um autômato finito não determinístico ou um autômato finito não determinístico com movimentos vazios, que depois a gente pode fazer aquelas transformações e transformar ele em um autômato finito determinístico se quiser, certo? Bom, como a gente começa fazendo essa transformação? Vou mostrar primeiro de forma conceitual aqui, depois a gente faz um exemplo prático junto. É bem tranquilo de fazer. Por quê? Porque todos os estados eu vou ter vários estados no meu autômato, certo? O que eu vou usar para determinar os estados? Vou usar exatamente os mesmos símbolos não terminais da gramática. Então, esse meu conjunto de estado aqui vai ser exatamente todos os símbolos não terminais da minha gramática, mais um estado adicional x. Eu vou adicionar um novo estado, x maiúsculo, certo? Que vai servir para ser o meu estado final, ok? Então, x ele não pode pertencer a esse conjunto de não terminais, né? Se eu já tenho um não terminal x, vou ter que escolher outra letra, certo? Normalmente a gente evita, né? Pega uma letra lá do final por isso. E o conjunto K, então, de estados, é formado pela união dos não terminais que eu já tinha na gramática, mais esse um estado x, certo? Ele vai ser o estado final. Se existe alguma produção desse tipo, de S levando a palavra vazia, ou seja, do símbolo de início da gramática levando a palavra vazia, então eu vou ter dois estados finais no meu autômato, que vai ser o S e o X. Se não, vou ter um único estado final, que é o X. Certo? Essa é uma regra que aparece logo de cara. Se a minha gramática pode gerar a palavra vazia, então meu autômato, logo o primeiro estado dele,
ele já tem que ser um estado final. Porque eu posso não reconhecer nada, simplesmente chegar a palavra vazia e dizer que era só isso e meu autômato encerrou. Por isso que nesse caso o S vai junto no conjunto de estados finais, certo? Então sempre que a gente fizer a equivalência de uma gramática regular com um autômato, a gente vai produzir um autômato ou só com o estado final X ou com dois estados finais, o S e o X, se cair nessa regra aqui, ok? Bom, o estado inicial dessa minha máquina, do meu autômato, é o S. Eu vou ter um estado chamado S. Eu sei que a gente costumava chamar os estados de Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, né? Mas de forma geral ele pode ser qualquer símbolo, qualquer letra, né? Para facilitar a transformação, nós vamos usar os mesmos símbolos para identificar os estados, os mesmos não terminais da gramática. Facilita, né? Então se eu tenho os não terminais A, B, E e o S, por exemplo, vou ter 4 estados. O A maiúsculo, o B maiúsculo, o S maiúsculo e o X que eu adiciono, certo? Então, é mais fácil de fazer o procedimento quando a gente usa esses mesmos símbolos maiúsculos da gramática. As transições, agora essa é a parte mais importante, certo? Então, todos os não terminais viram estados, mas o X também vira um estado no meu autômato, ok? Quem é o estado inicial? É o S. Já determinei. Então, olha só. Eu já tenho isso aqui, certo? K, está prontinho. Eu já tenho o conjunto de terminais, é o mesmo da gramática. Eu já sei o estado inicial, é o mesmo que era da gramática. Eu já sei o conjunto de estados finais, que vai ser ou só o X ou o X mais o S, se entrar nessa regra aqui. E agora eu preciso o quê? As transições delta. É isso que eu preciso fazer. Obviamente que essa é a maior parte do trabalho, né? Então, vai ser o seguinte, ó, duas regras, basicamente, só. As transições, eu vou colocar no meu autômato transições do, por exemplo, B maiúsculo, estado B, lendo o símbolo A, me leva para o estado X, ou seja, para o estado final. Lembra que X é o meu estado final do meu autômato, né? Toda vez que aparecer uma produção desse tipo, do B não terminal levando para o Azinho. Certo? Lembrando, nossa gramática regular só tem dois tipos de produção, certo? As produções vão ser de dois tipos. Ou vai ser desse tipo aqui, de um não terminal levando para só um terminal sozinho, ou vai ser desse outro tipo aqui, de um não terminal levando por um terminal seguido de um não terminal, certo? Concorda? Pode olhar na hierarquia de Chomsky lá, o lado direito das produções de uma gramática regular só pode ser desses dois tipos. Só pode ser desses dois tipos, ok? Então, eu vou ter apenas dois tipos de transições no meu autômato também. Do B maiúsculo, ou seja, do estado B, lendo A, vou para o X, vou para o estado final, para todas as regras de produção desse tipo. Faz sentido isso? Imagina, isso aqui é uma regra de produção que está me levando ao final do reconhecimento de uma sentença, né? Se eu vou, sei lá, eu tinha o S, substituir por alguma coisa mais o B, e agora eu vou substituir esse B maiúsculo por Azinho, e aí acabou as minhas substituições que eu posso fazer. Eu cheguei no final de uma substituição, né? E aí, obviamente, eu tenho que estar no estado final para poder parar meu autômato, né? Por isso que as transições desse tipo, esse tipo de produção, leva a uma transição desse tipo que me leva para o X, que é o estado final. O X é certo que vai ser estado final, né? Pode ser que o S também seja, mas o X é certo que é estado final. E as demais produções, que a maioria delas nessas aqui, são produções desse tipo. B, estado B, lendo o símbolozinho A, vai para o estado C, para todas as produções desse tipo aqui. Estão vendo que é só uma transformação, né? O não terminal B, ele passa a ser meu estado de origem, enquanto que o terminal que aparecia do lado direito passa a ser o símbolo que eu vou ler, e o não terminal C, que acompanhava ele, vai ser meu estado destino, certo? Eu ainda tenho, conceitualmente aqui, uma última regra de transição, que seria para todos os terminais que não aparecem em regras de produção. Eu também levaria eles para o autômato, dizendo que eles são a partir do símbolo do estado X, lendo aquele símbolo em questão, mas não vai para lugar nenhum, afinal de contas não tem uma regra de produção dele, certo? É só formalismo, na prática isso não aparece, tá?
Vamos ver um exemplo, e aí eu coloquei cores diferentes aqui para facilitar o nosso entendimento, certo? Vamos acompanhar com calma esse exemplo aqui. Dado uma gramática G, desse tipo aqui, certo? E aí os não terminais estão especificados direto aqui, ó. Qual é o conjunto de não terminais? S e B, né? Maiúsculos. Qual é o alfabeto dessa gramática? Os terminais, 0 e 1. Qual o conjunto de regras de produção? Essas aqui, certo? Uma regra de produção, duas regras de produção, 3, 4. Perfeito? Posso ter regras de produção, mais de uma regra por linha, né? Do símbolo B eu tenho 3 regras de produção, do S eu tenho uma. Ok? E o S, o meu símbolo inicial, aliás, é o S, certo? É por onde eu devo começar as minhas substituições, tá? Bom, eu vou levar isso aqui para vou construir um autômato capaz de reconhecer essa gramática, certo? Bom, agora construir um autômato finito que aceite essa linguagem, então. Definição formal da máquina, né? Ela vai ser formada, então, eles têm a mesma cor, ó, todos os não terminais S e B viraram estados do meu autômato, mas esse que está em negrito, que é o X, estado final que nós vamos adicionar para ser estado final, certo? O alfabeto, a mesma coisa que o conjunto dos terminais. Conjunto de regras de transição do autômato, já vamos ver na sequência. Símbolo inicial, S, me gera o meu estado inicial. Tá? E o conjunto de estados finais vai ser formado só por X. Por que só por X? Porque eu não tenho nenhum epsilon aparecendo aqui, nenhuma regra de produção que me deriva para a palavra vazia. Se eu tiver algum símbolo que me leva para a palavra vazia, esse símbolo estaria aqui. Por exemplo, se eu tiver S que me leva até a palavra vazia, então o S também vira um estado final. Se eu tiver C que me leva para a palavra vazia, o C também vai ser um estado final. Eu adiciono ele aqui. O X é certo que está. Os outros, todos aqueles que levam para a palavra vazia, virão estados finais também. Tá? Ok? Então, vamos analisando uma por uma as regras de produção. Primeira regra de produção aqui, essa do S, que leva para 0B. Tá? Como essa regra de produção me leva a essa regra de transição aqui, do S, lendo 0, vai para o estado B, certo? Naquela segunda regra nossa lá. Ok? Mais uma desse tipo, ó, B, que me leva para 0B. A regra de transição vai ser estado B, lendo 0, vai para estado B. Vai ser um laço, permanece no próprio estado, né? Ok, entendeu? É só arranjar aqui a regra de produção para formar essa transição aqui, né? Onde vamos ter o estado, lendo aquele símbolo que era o primeiro da esquerda da regra de produção, e o estado destino vai ser aquele símbolo que está acompanhando logo do ladinho, né, do terminal. A próxima regra de produção é essa aqui, né? Ó, do B levando para um S, certo? Isso me leva para a transição. Estado B, lendo o símbolo 1, vai para o estado S, ok? Agora, a transição do B levando para o 0, é aquela outra regrinha, né? É a primeira regrinha da nossa lista lá, onde a gente tem uma transição de um não terminal levando diretamente para um terminal. Isso me leva a criar uma regra de transição do estado em questão, né, estado B, lendo esse símbolo 0, vai para o estado final, porque acaba o reconhecimento ali. Vai para o X, que é nosso estado final, ok? Na verdade, se vocês observarem aqui, eu já tinha, né? Deixa eu voltar aqui. Eu já tinha uma transição do B lendo 0, certo? Que era o que apareceu quando eu analisei isso aqui. B lendo 0. E agora apareceu de novo. A forma correta de mostrar na lista de transições não é colocando duas vezes aqui a transição B lendo 0 vai para B. Aqui de novo, B lendo 0 vai para X. O certo é agrupar. Então, aqui, por isso que na sequência eu agrupei. Risquei essa e coloquei uma transição. B lendo 0 vai para B ou X, certo? Nosso autômata é não determinístico, então ele pode ter transições desse tipo.
os estados destino, não à toa, estão sempre entre chaves, porque são um conjunto, né? Então, quando vocês observarem isso, então coloquem ele dessa forma, que é a forma mais correta e facilita, inclusive, na hora de desenhar, ok? Tá pronto, então. Só faltam aquelas últimas combinações aqui, né? Se eu pegar todos os meus não terminais, todos os meus estados e cruzar com todos os símbolos do alfabeto, eu teria algumas transições inexistentes, transições vazias, que é o caso dessas que aparecem aqui. Eu não tenho nenhuma do S levando para 1, certo? Não tem, por isso que do S para 1 leva para o estado vazio. Não tenho nenhuma do X lendo 0, nem do X lendo 1, porque ele nem aparecia aqui na minha gramática, eu que adicionei ele para ser um estado final, né? Por isso que vem aqui o X lendo 0, transição vazia. O X lendo 1 também não tem transição. Essas transições aqui, vazias, são só formais, elas nem sequer tem como desenhar elas não vão para o desenho, né? Que o desenho fica dessa forma. Será que vai dar certo? Vamos ver. Estado inicial S. Ok, setinha chegando até ele, é um estado inicial, né? Certo? Do S lendo 0 eu vou para B, certo? Do S lendo 0 eu vou para B e é a única, né? Do S. Do B eu tenho do B lendo 1, ó, vai para S, então uma seta de volta para cá lendo S, certo? E do B lendo 0, agora eu sei que eu tenho duas, uma para o próprio B e outra para o X, certo? Porque ele, afinal de contas, pode ser um autômato não determinístico, não tem problema nenhum. X é estado final, certo? Então, por isso que círculo duplo no X aqui, ok? Muito bem. Essa sequência de passos, ó, basicamente... essas duas regras aqui, certo? Ou a minha regra de produção levou para um terminal apenas, ou ela me levou para um terminal acompanhado de um não terminal. Quando me levou só para um terminal sozinho, eu coloquei essa regra de produção me levando para o X, né? Essa aqui para o estado final, essa é a transição, e nos todos os demais casos, simplesmente eu ia para aquele estado que acompanha o terminal, certo? Muito bem. O próximo assunto é equivalência entre autômato finito e expressões regulares. Também, assim como uma gramática eu consigo automaticamente criar um autômato para ela, também consigo fazer isso para expressões regulares. Dado uma expressão regular, eu posso criar um autômato só olhando a expressão regular no formato de expressão regular dela mesma, certo? Então, a base formal disso é que uma expressão regular, o básico dela seria ser a palavra vazia, conjunto vazio ou um símbolo A. Seria o tamanho mínimo de expressões regulares, certo? Uma expressão regular A, por exemplo, é só aquele símbolo A do alfabeto, né? É uma expressão, a palavra vazia é uma expressão regular também. E o conjunto vazio seria não reconhecer nenhuma sentença, ok? Então, com essas três definições, eu sei que parece bobo a gente olhando para elas agora, né? Mas a partir disso a gente constrói toda a transformação. Esses três exemplos, olha só, o primeiro, ele é um autômato para reconhecer a sentença vazia, concorda? Se a minha expressão regular for a sentença vazia, for o epsilon, esse autômato aqui, Q0, que é o estado inicial, seta chegando, e também é o estado final, seta dupla, vai reconhecer a sentença vazia, concorda? Porque só começar o reconhecimento, não reconheço nada, não leio nada na fita, cheguei ao final, tá? Esse outro autômato aqui, ele serve para reconhecer conjunto vazio, que é diferente de sentença vazia. Conjunto vazio significa nenhuma sentença, nem a sentença vazia. Tá certo isso? Observe aqui, do Q0 até o QF, eu não tenho uma transição aqui no meio. Então, ele não está conectado, não vou conseguir fazer o reconhecimento de nada, nem da sentença vazia, certo? E aqui o caso mais clássico, mais comum, eu tenho uma expressão regular que é dada por Azinho. E esse é um autômato capaz de reconhecer essa expressão, concorda? Do Q0 até o QF, lendo A. Perfeito? Então tá.
Considerando isso e considerando que a gente pode ter as operações de união, concatenação e clausura em expressões regulares, e todas as outras podem ser geradas a partir dessa, a gente consegue determinar que, criando um autômato para cada um desses casos, depois a gente pode ir por partes, construir o autômato para reconhecer qualquer que seja o tamanho da expressão regular. Vamos olhar caso por caso. Da união, uma expressão regular R, eu digo que ela é formada pela união de R1 e R2, quando tem esse pipe aqui, que significa que eu posso escolher, né? Ou R1 ou R2. União não significa juntar, como parece que o nome sugere, né? Significa uma opção de escolha entre R1 ou R2, certo? E qual seria o autômato que representa essa expressão aqui? É esse autômato aqui. Tá? E agora vocês vão ver que vai começar uma festa de epsilons, uma festa de palavras vazias. A gente vai, ao transformar uma expressão regular num autômato finito, ele vai ser um autômato finito com movimentos vazios, com muitos movimentos vazios. Tá? Mas não tem problema, depois a gente pode remover, a gente já viu que dá para remover os movimentos vazios, né? Porque agora, nesse primeiro momento, é mais fácil da gente fazer considerando isso. Então, esse tipo de expressão regular aqui me gera esse autômato aqui, de um estado inicial. Eu abro dois caminhos, certo? Para essa caixinha aqui, que seria para reconhecer a expressão R1, e essa caixinha aqui, que seria para reconhecer a expressão R2. Observe que mesmo fazendo movimento vazio, ou seja, sem precisar ler nada da fita, eu posso escolher um caminho ou outro. Depois de escolher esse um caminho ou outro, novamente movimentos vazios me levando até o estado final. Tá? Então essa é a ideia. Aqui, mas o que tem dentro dessa caixinha? Tem mais alguma coisa? Não importa. A gente vai analisando por partes, certo? Se eu tivesse qualquer coisa aqui dentro, uma expressão tão grande quanto fosse, parênteses, coisas assim, não importa. Eu teria feito a união de toda essa expressão que está aqui dentro com toda essa expressão que está aqui dentro também, fazendo esses dois caminhos aqui, abrindo esses dois braços aqui, bifurcando e voltando a juntar eles depois para o estado final, ok? Não importando o que tem ali dentro, então, a gente vai abstrair, faz uma parte de cada vez. O segundo caso é o da concatenação. Uma expressão regular R é formada pela concatenação de R1 com R2, justamente quando eu concateno, né? Quando eu coloco justapostos a expressão R1 e a expressão R2. Agora não é uma escolha, eu tenho que ter a R1 acontecendo logo seguido da R2. Okay? Como é que eu represento isso? Qual é o autômato que me permite isso? Esse autômato aqui. Observe que eu tenho um primeiro autômato que vai servir para identificar R1, um segundo autômato que identifica R2 e uma transição em vazio de um para o outro, fazendo movimento vazio, ou seja, eu tenho que passar por esse caminho aqui e tenho que passar por esse caminho aqui, necessariamente, certo? Sem ler mais nada no meio, porque não tem mais nada aqui no meio. Okay? Isso é o básico da concatenação. De novo, não importa o que tem aqui dentro, não importa o que tem aqui dentro, não importa o que é R1 e o que é R2. Pode ser simplesmente um A, pode ser um A asterisco, pode ser um parênteses com um monte de coisas dentro. Okay? E por fim, a clausura. A clausura é o asterisco. Né? Asterisco faz o quê? O que é essa expressão aqui? R formado por R1 asterisco. Significa que essa expressão regular pode ser formada por repetições de 0 ou N vezes da expressão R1. Eu posso ter o R1 acontecendo nenhuma vez, ou seja, palavra vazia é aceita aqui, certo? Síntese vazia é aceita, ou 1000, 2000, milhares de repetições do que for R1, não importa o que seja R1, ok? Qual é o autômato que representa isso? É este daqui. Observe que eu tenho nesse autômato central aqui, que representa o R1, que eu não estou preocupado com o que seja nesse momento, eu tenho uma transição em vazio do finalzinho desse autômato para o início dele. O que isso aqui me permite? Ficar fazendo aquela repetição. Imagina que isso aqui é A asterisco, então esse autômato aqui é o suficiente para reconhecer A, por exemplo. Eu vou ter uma transição aqui lendo A, né? Eu tenho um retorno para me permitir ler quantos A's quiser, certo? Por isso que eu tenho essa transição de retorno aqui. Tá? Além disso, eu poderia não ter lido nenhum A. A asterisco me permite reconhecer palavra vazia, né? Não ler nenhum A. Então, por isso que eu tenho mais uma bifurcação aqui por fora
onde só lendo a palavra vazia, onde eu não faço nada. Vou direto do estado inicial para o estado final, fazendo absolutamente nada, não lendo nem sequer uma vez. Então eu vou conseguir vir por aqui, ler aquela expressão regular R1 uma vez ou N vezes, ou eu posso pegar esse detalhe aqui por fora e não ler nenhuma vez, certo? Essa então é a terceira, observe que são pedaços de autômatos, né? Vimos 3 pedaços de autômatos, a partir deles a gente pode juntar esses pedaços e formar quaisquer, um autômato maior que reconhece qualquer expressão regular. A gente vai fazendo parte por parte, ok? Então vamos para um exemplo, pegando justamente uma expressão regular grande, maior, que tem os 3 tipos de operações, vai dar um autômato grande, ok? Vamos por parte, usando cores diferentes para entender bem certinho isso. Então, eu começo dos parênteses, eu sugiro começar na parte mais interna, os parênteses mais internos, e depois expandindo, começando da esquerda para a direita, por exemplo. Então, essa primeira expressão a analisar é essa aqui, dentro, porque está dentro do parênteses, né? Posso escolher entre AA ou B, depois clausura sobre isso. Ou seja, uma vez escolhido A ou B, eu posso repetir isso quantas vezes quiser, várias oportunidades de escolher entre A ou B, certo? Depois, tudo isso aqui, depois que eu escolhi isso, repeti isso quantas vezes eu quis, eu ainda concateno, olha só, essa segunda expressão está concatenada à primeira, porque está emendada aqui, não tem nada no meio, né? Eu concateno com, de novo, uma escolha entre A ou BB. Okay? Então vamos por parte, analisando primeiro qual autômato, vou construir um pedacinho do autômato que representa AA, reconhecimento de 2 As. É esse autômato aqui, concorda? É o da concatenação, ou seja, um autômato simples aqui só para reconhecer o A, certo? Mais um autômato simples aqui só para reconhecer o Azinho também, né? Daquele primeiro slide desse conteúdo, e palavra vazia juntando esses 2 autômatos. O autômato que reconhece um A concatenado, com um autômato que reconhece o outro A. Então esse pedaço de autômato aqui reconhece AA, certo? É por que eu não botei Q0, Q1, Q2, Q3? Os números dos estados aqui não vão nem ser tão importantes. Primeiro que eu vou ter muitos aqui, tá? Vai ficar poluído, vai ficar grande. E depois eu faria a simplificação disso e teria um número menor de estados. Mas a gente vai ver só a transformação, tá? Então, essa parte está pronta. A parte que está em vermelho aqui está pronta. Agora vamos só para o Bzinho. Como é que é um autômato que só reconhece o Bzinho? É simplesmente esse autômato aqui, ó. Um estado inicial até um estado final, lendo o B, certo? Só isso, ok? Agora, eu vou fazer a união eu vou resolver tudo que está dentro desse parênteses aqui, ó. Ou seja, união de AA com B, ou seja, união desse autômato aqui com esse autômato aqui, tá? Qual é a regra da união? É aquelas bifurcações, certo? Bifurcação com as 2 opções e volta a juntar no estado final. Então, esse aqui vai ser o desenho que me representa esse primeiro parênteses interno aqui. Eu peguei esse autômato aqui, ó, esse aqui de cima, e coloquei aqui. É exatamente ele aqui, ó, certo? A, palavra vazia, A. E o outro do B eu coloquei aqui embaixo. E aí, uma bifurcação, né? Um novo estado aqui, que passa a ser o novo estado inicial desse autômato em construção. E aqui temos um estado para ser o final desse autômato em construção, bifurcando aqui as opções e voltando a juntar ali. Perfeito? Então esse autômato aqui representa toda essa parte aqui, ó, dentro do parênteses, ainda sem o asterisco. Vamos aplicar o asterisco agora? Fazer a clausura, ou seja, agora é tudo isso aqui mais o asterisco. O que o asterisco me faz sobre o autômato? Ele faz aquela linha mais interna, né, do finzinho para o início do autômato, e me adiciona mais aqueles 2 estados para me dar aquele caminho por fora, aquele atalho, para não precisar ler nada, né? Então fica dessa forma aqui. Vamos ver se está certo? Eu peguei esse exato autômato aqui, ó, certo? Que é bem esse desenho aqui, que está aqui dentro, certo? Opa, perdão, avancei sem querer, voltei agora. E aqui do final para esse primeiro, ou seja, daqui até aqui, tracei uma linha lendo a palavra vazia, certo? E adicionei aquele outro estado aqui no início, aquele outro estado ali no final,
sempre conectado por épsilons, por movimentos vazios. E aí também posso, se eu quiser, desse estado, que agora passa a ser um novo estado inicial. Observa que o estado inicial vai mudando, né? É um estado inicial e final temporário, porque eu estou fazendo autômatos, partes de autômatos, eu estou juntando eles. Ligado direto a esse inicial aqui, ligado direto a esse final aqui, ok? Eu fiz, eu estou voltando aqui, ó. Eu fiz isso aqui, certo? Onde essa caixinha aqui era o autômato que eu já tinha pronto, feito nos 2 passos anteriores, tá bom? Ok. Poderia estar colocando isso aqui como final, mas ele não vai ser o final de fato, né? A gente sabe que tem mais coisas para fazer isso, então ele está em construção. Todo esse autômato aqui, ó, esse aqui embaixo, representa tudo isso aqui, ó, até o asterisco. Falta ainda uma segunda parte, né? Então agora eu vou mostrar a criação dessa segunda parte aqui, que é um pouco menorzinha. Ó. O A, como é que é o autômato para reconhecer o A? Simplesmente isso aqui, né? Ó. De um estado para o outro, lendo A, certo? E o bebê? Bebê não é uma criança pequena, né? É o B concatenado com B. Então é um autômato que lê o B, palavra vazia, B, certo? Concatenação de B e B, ok? Então eu tenho já um pequeno autômato representando isso aqui, um outro pequeno autômato representando isso aqui, e tenho que fazer o quê? União deles, né? Ou seja, escolho entre esse autômato ou esse caminho ou esse caminho. Então vamos lá construir o nosso autômato parcial do A ou BB. Novamente, ó, vem o autômato que faz a parte do A aqui, o autômato que faz a parte do B veio para cá, certo? Um novo estado inicial, um novo estado final, bifurcação que abre para os 2 caminhos, ao final bifurcação que fecha e volta aqui, ok? Então esse autômato aqui todo representa toda essa segunda parte, segundo parênteses aqui. Acabou, não tem nenhuma operação para fazer aqui, não tem clausura, não tem mais nada. Agora é o que? É esse autômato aqui, que está prontinho, concatenado com o autômato do slide anterior. Na verdade, o primeiro autômato do slide anterior, que a gente fez de tudo isso aqui, certo? Concatenado com esse que acabamos de fazer aqui, ok? Então, vai ficar toda a expressão, certo? Toda a expressão regular vai ficar isso aqui, que é exatamente o autômato do slide anterior, certo? Que já estava pronto lá, concatenado com, e aí concatenado com é só juntar por uma transição vazia com esse outro que temos aqui agora, certo? Esse aqui. Aí sim, o último aqui, que chegamos ao final desse caminho, vai ser realmente o estado final. E o primeiro aqui de tudo do slide anterior, realmente é o estado inicial do autômato pronto. Esse é o autômato completo, pronto, que é equivalente a essa expressão regular aqui. Agora eu poderia fazer as transformações, remover os movimentos vazios e depois fazer simplificação, minimização, mas aí já vem um processo que a gente já viu, certo? A gente aprendeu agora a fazer essa transformação. Bom, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo aí sim eu vou falar de minimização de autômatos. Até mais!